tarde, pessoalzinho que está em casa. Nós estamos começando mais o programa Anatomia Fácil e hoje nós estaremos falando sobre cavidade oral. Eu tenho duas presenças muito ilustres, uma do especialista André. Boa tarde, seja bem-vindo do programa. Boa tarde pessoal. Ele estará falando sobre cavidade oral. E a especialista Keila, boa tarde, também seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Ela estará falando sobre glândula parótida. O que seria isso? Para que serve? Fique ligado, porque já já ela irá responder. Especialista André, começando por você. Eu tenho aqui comigo duas perguntas. A primeira pergunta diz assim: quais os limites da cavidade oral? Onde começa, onde termina, o que compõe? Você poderia responder essa pergunta para a gente? Sim, é um prazer, primeiramente, estar aqui no seu programa. E só para o pessoal de casa ficar ciente, né, do assunto, a cavidade oral é o primeiro órgão do sistema digestivo. É onde a gente começa o nosso processo de digestão do alimento, né? Respondendo à pergunta, o limite da cavidade oral. Na parte anterior, nós temos os lábios. Na parte posterior, nós temos o istmo da garganta. Na parte superior, nós temos o palato. Na parte inferior, temos o assoalho da cavidade oral, né? Que é onde fica localizada a língua. Então, o local onde se localiza a língua é assoalho. Assoalho. Interessante, olha, não sabia. Eu, particularmente, não sabia. E especialista André, mais uma pergunta. Onde que se localiza a cavidade oral? A cavidade oral, ela se localiza na parte inferior da face. Na parte inferior. Na parte inferior da face. Interessante. E só para dar um complemento, né? Na cavidade oral, onde temos o nosso primeiro processo de digestão, é muito importante a pessoa mastigar usando os dois lados da boca. Esse processo a gente chama de mastigação bilateral alternada multidirecional. Olha que nome! Que nome imenso! Como é? Você pode repetir? Mastigação bilateral alternada multidirecional. Mas o que seria isso, essa mastigação? Seria você distribuir o alimento homogeneamente, de uma forma proporcional, e ele passar por todas as partes da cavidade para formar o bolo alimentar. Mas e qual o benefício disso? Tem algum benefício? Sim, é muito importante a pessoa fazer isso, porque senão, se ela mastiga só com um lado da boca, ela vai sobrecarregar, né, essa articulação, esse sistema articular, e isso pode provocar dor de cabeça. Dores de cabeça. Olha só, pessoalzinha que está em casa, temos uma curiosidade aqui. Ele falou que, então, nós precisamos mastigar usando os dois lados da nossa boca, né? Exatamente. Para evitar dores de cabeça. Então, quem sabe se você está sentindo uma dorzinha de cabeça, seja porque você não está usando corretamente os dois lados da nossa boca para mastigação. Muito interessante. Boa tarde, especialista Keila. Já lhe cumprimentei, já dei as boas-vindas. Tem aqui comigo uma pergunta. A pergunta é a seguinte: onde estão localizadas, ou localizada, melhor dizendo, a glândula parótida? E o que é a glândula parótida? Então, pessoal, boa tarde novamente. Antes de eu começar a dizer a localização da glândula, eu gostaria de dizer que ela é a maior glândula salivar que a gente tem. Olha só. É a maior das 3 glândulas salivares que nós temos, tá bom? Ela está localizada no ramo superior da mandíbula, adiante e abaixo da orelha, tá bom? E ela fica entre o músculo masseter e a cutis. O formato dessa glândula, ela tem um formato piramidal, e ela tem o pavilhão dela voltado para a orelha externa, tá bom? Claro, orelha externa, eu vou falar, caso alguém não saiba, a gente tem 3 orelhas, que é a externa, né? E tem a média e tem a orelha interna, tá bom? Então, a orelha seria 3 partes. 3 partes, a orelha Muito tem 3 interessante. partes. Isso. E uma curiosidade é que a glândula parótida, ela é uma glândula exócrina. E o fluido, ou seja, o líquido, a saliva, né, que ela produz, ele é rico em proteína, tá bom? Ele serve também para lubrificar a boca e os alimentos, e ele ajuda na digestão, porque sem a saliva, a gente não tem como formar o bolo alimentar, como o André tinha comentado. Então, a saliva, as glândulas são extremamente necessárias para nós conseguirmos fazer a digestão bem.
Por isso até nem é indicado que a gente beba sucos ou líquidos com alimentação, porque as nossas glândulas acabam não fazendo o trabalho delas. Isso acaba prejudicando as nossas glândulas. Então, isso estaria atrapalhando. Isso estaria atrapalhando. Então, o ideal é a gente comer, mastigar e deixar as nossas glândulas produzirem a saliva necessária para poder formar bolo alimentar, para a gente poder ter uma digestão boa e saudável. É uma glândula serosa, ou seja, ela tem glândulos de secreção ricos em proteínas e eles são ricos na produção de saliva. Tá bom? São ricos na produção de saliva. Alguma pergunta a mais? Seria isso, então. Pessoal, veja só, nós tivemos aqui muitas informações sobre a glândula parótida e também a cavidade oral. No próximo bloco, nós estaremos aqui com mais 2 especialistas. Fique ligado, não perca, porque o assunto continua muito interessante sobre cavidade oral. E eu espero você no próximo bloco. Tchau, tchau! Boa tarde, galerinha de casa. Nós estamos começando mais um vídeo. Meu Deus! Vai. Na parte anterior temos os lábios. Meu, que vontade de jantar, tô deixando. Preparou, bebeu? Faz. Boa tarde, pessoal de casa. Estamos de volta com mais um bloco do programa Anatomia Fácil. E no bloco anterior, nós estávamos falando sobre cavidade oral. Nesse bloco, nós vamos continuar, porém, com 2 presenças ilustres também no programa, pela primeira vez. O especialista Afonso. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. E a especialista Larissa. Boa tarde. A especialista Larissa estará falando sobre a glândula sublingual e o especialista Afonso estará falando sobre os grânulos e algumas curiosidades sobre a mastigação, quantas vezes devemos mastigar e tudo mais. Especialista Larissa, tenho para você 2 perguntas no que diz respeito à glândula sublingual. A primeira pergunta é a seguinte: onde que essa glândula se localiza? Então, boa tarde, pessoal. Ela se localiza abaixo do assoalho da mucosa, que é na língua. E ela tem um formato de pirâmide, e o ápice da pirâmide ela é voltada para a mandíbula, ou seja, a mandíbula é isso A aqui. parte de baixo do Sim. nosso face. Muito bem. E por quantos por cento da produção de saliva a glândula sublingual ela é responsável? Ela é responsável por 7 a 10% da produção de saliva. E também temos na outra, uma Curiosidade? Uma curiosidade. No outro bloco, estava falando, a especialista Keila estava falando sobre a glândula parótida. E a glândula parótida também, ela produz 20% da saliva. Então, 20% da saliva é responsável, a glândula parótida fica responsável. Sim. E 7 a 10, então, a glândula sublingual. Muito interessante. Especialista Afonso, a produção me deu algumas curiosidades sobre os grânulos e eu gostaria de tirar essa dúvida com você, que é especialista na área. As informações dizem o seguinte: a primeira informação diz assim: o armazenamento, que os grânulos eles são responsáveis pelo armazenamento do produto das secreções das outras glândulas. Essa informação procede? É isso mesmo? Sim, exatamente. Interessante. E o reservatório de saliva é dentro dos ácinos? Sim. Os ácidos são responsáveis pela produção de saliva. A saliva é armazenada dentro dos grânulos, aonde serem secretados para a cavidade oral. Então, a saliva é armazenada dentro dos ácinos. Isso. E quando são secretadas, então, aí elas vão para a cavidade oral. Cavidade oral. Interessante. E elas secretam, aqui diz que elas secretam carboidratos e proteínas, podendo armazenar também carboidratos e proteínas, é isso mesmo? Sim. Interessante. Então, os grânulos, eles não só secretam carboidratos e proteínas, mas também como armazenam. Sim. Interessante, então, as informações que nós podemos constatar, então, serem reais sobre os grânulos. Especialista Afonso, eu tenho algumas dúvidas, então, sobre a mastigação. Eu gostaria de saber, primeiramente, quantas vezes nós devemos mastigar. Se tem um número exato, se não tem, se é 15, se é 20, ou depende do alimento, como isso funciona? Não existe nenhum estudo que falam a quantidade de mastigação, né? E devemos mastigar mais os
os alimentos sólidos, né? E é isso. É isso, então não tem o número exato. Interessante, tem. nossa, olha só, então. Muitas vezes tem mitos por aí de que nós devemos mastigar 15 vezes, 20 vezes, mas o correto seria então mastigar mais os alimentos sólidos. Sólidos. Interessante. E existe uma diferença entre saciedade e cheio? Tem algum hormônio que é estimulado quando a gente tem a sensação de saciedade, quando a gente está com essa sensação de estar cheio? Como isso funciona? Sim, tem o hormônio CKK, né? Que é o hormônio responsável pela saciedade, né? E quando a gente então sente a sensação de cheio, não seria o CKK, seria que hormônio? A grelina, essa é a Grelina. grande responsável. Interessante, então a grelina seria responsável pela Isso. sensação de cheio que nós temos, né? Quando a gente acaba comendo demais. Muito bem, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Foi um prazer recebê-los e também poder tirar essas dúvidas, né? Do pessoal que às vezes está em casa, como no bloco anterior foi falado. Muito obrigada, que vocês possam voltar mais vezes aqui no programa. Foi um prazer. Obrigada, o prazer foi nosso. Prazer é nosso. Obrigada. E pessoal que está em casa, não perca o nosso próximo programa, no próximo domingo. Fique ligado, pois esse é o seu programa de tirar dúvidas sobre anatomia. Um grande abraço. Tchau, tchau.